Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos, dar continuidade aqui na nossa programação, fazendo aqui o nosso debate eleitoral, né? Conversando aqui com os prés e futuramente candidatos para essas eleições de 2024, tentando aí abranger o máximo de cidades, né, possíveis aí para fazer esse bate-papo. E vamos daqui até direto a Atibaia, né, conversar com a Gisele Kobayashi. Ela é pré-candidata a vereadora pelo PSOL em Atibaia, né, e vamos debater um pouco, né, como que anda a situação da cidade e também, né, um pouco aí de política. Enfim, passo a palavra aí para a Gisele falar um pouquinho dela. Oi, Guilherme, obrigada pela oportunidade de conversar hoje com vocês. Tenho acompanhado a sua trajetória e toda a sua cobertura das eleições, agradeço, né, porque principalmente quem é pré-candidato a vereadores, não temos tantas oportunidades para debater, para falar sobre nossas propostas, então agradeço por dar essa oportunidade e trazer um pouquinho de Atibaia para os seus acompanhantes, comunicadores, né, e todo o seu público. Certo. Gisele, primeiramente, por que você lança a sua pré-candidatura? Né? Qual que é o objetivo dela? Então, Guilherme, eu tenho uma trajetória que não é da política, e como qualquer cidadã, sempre as questões da sociedade sempre me trouxeram, né, incômodos, porque a gente acaba vendo que não temos tanta representatividade na Câmara, no Executivo, e a gente acaba, poxa, né, por que não contribuir, não só como cidadã, mas talvez participando mesmo, né, ativamente de um cargo e fazer essa diferença. Então, eu acho que, assim como qualquer cidadã que a gente tem, né, as nossas questões, os nossos incômodos e os nossos projetos, propostas, e aí, assim, vamos lá, aceitar o desafio e tentar fazer, colocar isso mais ativamente mesmo em prática. Certo. Você falou da questão da representatividade, ô Gisele. Para você, por que essa representatividade não existe hoje nas câmaras, né, no parlamento de modo geral? Hoje aqui em Atibaia, por exemplo, na Câmara nós temos somente 2 mulheres, de 11 vereadores, né? E principalmente por isso, eu como feminista, e participando do projeto da bancada feminista, que é um projeto de colocar e levar mulheres, né, a esses espaços de poder, por isso que eu acho importante, né, o eleitorado feminino aqui em Atibaia também é maioria, e por que não tem essa representatividade na Câmara, né? Então, acho que é isso, nós precisamos ter mais mulheres nesses espaços de poder e de decisão. Essa é a principal bandeira que eu carrego. Certo. E, ô, Gisele, você colocou esse debate aí da questão do feminismo, né? E como que andam as políticas públicas aí para as mulheres em Atibaia? Olha, Gui, sempre quando a gente fala, né, de políticas públicas para mulheres, quando a gente vê homens, né, tomando essas decisões, a gente sempre fica aquém do que a gente gostaria. Então, são projetos que são feitos por homens e que não contemplam eles, né? Infelizmente, por isso que eu levo essa bandeira das mulheres estarem nesses espaços, porque a gente vê que, por exemplo, aqui em Atibaia nós não temos uma secretaria da mulher. Então, não temos uma delegacia, por exemplo, né, para atender mulheres. Até outro dia também faltava um atendimento mais específico, com mais acolhimento para mulheres, por exemplo, vítimas de violência. Então, são
propostas, né, que só as mulheres, sim, vão saber e vão entender o que a gente passa quais são realmente as nossas necessidades. Entendi. E, para além dessas outras questões, né, o que a gente poderia também alencar aí, né, no debate de Atibaia? Fora a questão das mulheres, hoje, né, que muito importante, que tem debatido e que a gente tem visto nas questões de, não só daqui da Atibaia, mas do Brasil e do mundo, são as questões climáticas, né? Então, e a gente sabe que, a gente viu lá no Rio Grande do Sul a tragédia, as cidades hoje, elas não estão preparadas para prevenção, para desastres, e principalmente para contenção. Então, hoje, o principal debate que eu vejo da questão climática aqui em Atibaia em relação à água, por exemplo, nós não temos, sabemos, né, que provavelmente Atibaia não vai ter condições de atender toda a população na questão de água, e tudo isso porque nós não temos um projeto de estrutura de natureza, nós estamos desmatando toda a cidade, não cuidamos dos nossos rios, dos nossos córregos, e isso, né, acaba tendo essa interseccionalidade, porque estamos falando de natureza, de preservação, desastre, emergência climática, e são as pessoas que mais sofrem também são as mulheres e mulheres negras e da periferia. E, Gisele, você falou aí do Rio Grande do Sul, né, se acontecesse algo parecido com o que ocorreu no Rio Grande do Sul em Atibaia, né, a Atibaia estaria preparado para enfrentar essa situação ou não? Não, eu não vejo. Nós já presenciamos, né? Por exemplo, o bairro aqui do Portão é um bairro que está sempre alagando, sempre quando tem chuva, tem essa questão da água, enche ali e não tem um projeto de drenagem, não é colocado em prática, já faz anos que os moradores do bairro reivindicam, né, esse projeto de drenagem. Então, quando cai uma chuva aqui, por exemplo, mais forte, a gente já sabe que aquele é um bairro que vai encher de água. E fora os outros espaços, né, que a gente já conhece da cidade, que tem também uma questão de alagamento. Então, se caso acontecesse assim, Atibaia não tem esse projeto colocado em prática. Entendi. E para você, por que não se tem esse projeto? Desculpa, Gui. Tá, tudo bem. E para você, por que esse projeto não existe? Então, hoje, né, quando a gente pensa num sistema de exploração e especulação imobiliária, que eu acho que não é um problema só daqui de Atibaia, de várias cidades do interior, que, né, uma verticalização desenfreada, construção de grandes condomínios e desmatamento de toda a nossa mata, eu acho que vai aí de interesses, né, pessoais e de interesses dos políticos hoje que não querem, né, estão na mão de grandes empresários, de grandes construtoras e que não estão preocupados com a população mesmo. Acho que uma falta de né, uma falta de interesse, uma negligência, e isso a gente se vê isso, né, nessas questões de não ter um projeto de prevenção. Entendi. Você falou da questão da especulação imobiliária, né? Como que você vê essa questão da falta de moradia e qual é o peso da especulação imobiliária na cidade? Hoje, quando a gente fala em questão de moradia, aqui em Atibaia, por exemplo, nós temos, né, se você for ver o percentual, não aumentou tanto o número de pessoas. Né? Vamos supor que a gente tem moradia suficiente para as pessoas. Só que a especulação imobiliária, né, nós temos esses imóveis, mas não destinados às pessoas. São imóveis e terrenos que estão aguardando
a sua valorização. Então, a especulação de grandes empreendimentos, construção de grandes prédios, e até outro dia, sem até limite de altura. Então, a gente vê uma cidade que do interior, uma estância turística, e sem nenhum planejamento para essas construções. Então, é um problema da cidade que não leva em consideração uma infraestrutura, trânsito, e muito menos a questão de trazer a população realmente para morar nos grandes centros, né? A gente vai cada vez mais afastando as pessoas para as periferias e transformando o centro simplesmente num comércio. Entendi. E, ô, Gisele, e a questão do transporte, né? O que você vai levantar, né, nessa área? A questão do transporte aqui em Atibaia sempre é uma pauta, né? O transporte sempre é uma pauta do PSOL, e a gente sempre carregou a bandeira da tarifa zero. A gente sempre reivindicou a análise para ver qual é a possibilidade. Vamos supor, mesmo que não seja possível uma tarifa zero 100%, né, uma passagem gratuita, mas que seja um valor mais acessível. Mas a gente acredita que sim, que se a gente conseguir destinar esse dinheiro de uma forma correta, a gente consegue trazer a tarifa zero para Atibaia. E a questão do transporte, ela é uma demanda muito necessária aqui em Atibaia. A população sempre reclama. Infelizmente, o poder público não ouve, né, essas demandas. Quando a gente vai nos pontos de ônibus, na sexta-feira mesmo, a gente fez uma panfletagem na rodoviária para ouvir a população, a gente conversando. A reclamação é sempre a mesma, né? Falta de horários que não são compatíveis com o trabalhador, a qualidade, né, do transporte é ruim. Então, só que o poder público não ouve essas demandas, não toma uma atitude, e a gente vê sempre a questão das pessoas reclamando do transporte, passagem cara, e essa é uma dos nossos projetos. Entendi. E, ô, Gisele, você falou aí de tarifa zero. Atibaia tem condições, né, de bancar uma tarifa zero, né, para você? O que você viu sobre esse tema? Tem dinheiro para isso? Então, a gente teria que fazer um estudo super, né, minucioso, mas eu entendo que quando a gente vê todos esses projetos acontecendo em Atibaia, né, em outros setores, a gente vê uma desorganização mesmo, uma falta de planejamento em relação à alocação de recursos, né? Então, eu acredito que, sim, a gente pode fazer esse estudo minucioso e fazer com que seja possível essa tarifa zero para a cidade. Entendi. E você falou aí da questão da pauta das mulheres no começo, né? Acho que uma outra questão que a gente poderia abordar aqui é o assédio nos transportes. Como você pretende, qual bandeira que você pode levantar em relação a isso? E, né, como que você enxerga esse problema? Então, quando a gente fala de mulheres, porque normalmente nós, mulheres, acabamos tendo uma demanda maior, né? Tanto de trabalho, cuidado com a casa. Então, com certeza, uma mulher que precisa cuidar da casa e ainda trabalhar fora, e você ter um horário restrito. Na sexta-feira mesmo, quando a gente fez a panfletagem, né, eu estava conversando com algumas mulheres no ponto de ônibus, e elas comentaram: poxa, para eu chegar no trabalho, eu teria que sair ou de madrugada, 2 horas antes do meu horário de entrada, ou então eu sempre chego atrasado no emprego, e aí isso não é, né, bom. E aí essa é a questão, né? As mulheres precisam ainda cuidar da casa, dos filhos, levar as crianças nas escolas, na creche, e ainda o transporte não atender
o seu horário, né, do trabalhador, então, da trabalhadora. Então, é uma questão que a gente precisa dar uma atenção, sim, principalmente porque são as mulheres que mais sofrem com isso. Certo. Na parte da saúde, né? Como que você enxerga a saúde de Atibaia e o que levantar aí, né, essa questão? A saúde, ela sempre é também uma demanda da população. Infelizmente, aqui em Atibaia, as pessoas também reclamam, cidadãs e cidadãos reclamam da falta de médicos especialistas, do tempo de atendimento e de alguns equipamentos mesmo que faltam, né? Então, no início do ano, a gente teve a confirmação, por exemplo, de uma emenda aprovada que, em diálogo comigo e com a bancada feminista, né, o mandato estadual da bancada feminista, nós conseguimos aprovar uma emenda de R$500 mil para Atibaia e a compra de equipamentos assim básicos, por exemplo, como uma câmara de vacina para vacina, né, gerador. Então, assim, acaba a luz aqui em Atibaia e é uma correria para tentar coletar esses medicamentos que precisam estar numa geladeira e levar para um lugar que possa reservar, né, e acomodar esses medicamentos, porque naquele local não tem um gerador, por exemplo. Então, são coisas simples, equipamentos básicos, e que Atibaia ainda não dispõe, e é isso, né? Trabalhar com mandatos estaduais, pessoas que estejam realmente preocupadas em melhorar a questão de saúde, e esse é um dos nossos projetos também, de melhorar cada vez mais atendimento, diminuir a fila e trazer cada vez mais investimento para a cidade. Gisele, em várias cidades, né, a saúde sofre com o problema, né, da terceirização. Como que funciona a terceirização da saúde em Atibaia, né? Pode se considerar como um dos principais problemas aí, né, para a população, né, terceirizar a saúde pública? Sim, com certeza. Esse também é um dos problemas das cidades. E aí é o que você comentou, né? Não é só uma questão da cidade de Atibaia. Hoje em dia, terceirizar esses profissionais tem trazido cada vez mais uma questão de falta de profissionais nesses espaços e não atendimento da população. Então, infelizmente, nós precisamos destinar esses profissionais realmente com concursos públicos e colocá-los como funcionários mesmo do Estado e não como terceiros. Você falou aí bastante, né, da bancada feminista, né, que é uma bancada que existe na Alesp, em São Paulo. Qual que vai ser o diálogo que você vai ter com essa bancada, caso, por exemplo, você for eleito? Hoje a minha pré-candidatura está dentro desse projeto, né? Então eu vou levar o nome Gisele Kobayashi da bancada feminista, porque é um projeto do qual eu já faço parte. A bancada feminista ela já tem 2 mandatos hoje, né? Tanto no municipal em São Paulo e da última agora a eleição de deputado estadual também elegemos o mandato coletivo. E aqui em Atibaia não é coletivo pela questão de paridade de gênero, que infelizmente, né, a questão da mulher novamente, que a dificuldade das mulheres conseguirem assumir esses cargos na política por questões pessoais e profissionais, e eu vou tentar trazer esse projeto, se caso eu seja eleita, para trazer mesmo essa questão do movimento de mulheres na política. Então, o diálogo é direto, aberto, porque eu faço parte desse projeto. Né? Entendi.
E falando em mulheres na política, né, uma das questões aí que a gente precisa debater é a questão da violência contra a mulher dentro da política e dentro do chamado espaço político, né? Como você enxerga essa situação e como enfrentar, né, essa violência? Então, cada vez mais, se nós estivermos nesses espaços, ocupando esses espaços, a tendência é a gente diminuir cada vez mais a violência, né, de gênero, porque quanto mais a gente estiver ali ocupando, combatendo de uma forma, né, informativa e firme, a tendência é diminuir cada vez mais. Quanto mais mulheres, então, estiverem nesses espaços, com certeza a gente consegue lutar mais pelos nossos direitos e mais pelos nossos espaços nesses locais, né? Não, sim. E, ô, Gisele, você falou, né, sobre a questão, né, de o povo se sentir representado nesses espaços, né? E uma coisa que chama atenção é que o salário, né, do vereador, o salário do prefeito é bem mais alto, né, do que um salário, né, de um trabalhador em Atibaia ou em São José dos Campos, onde eu estou nesse momento. E eu queria te perguntar o seguinte: caso a Gisele for eleita, né, você abdicaria a mão desse alto salário? E o que você pensa sobre esse tema? Então, como eu vou trabalhar, né? Isso, se eu caso eu seja eleita, vai ser o meu trabalho. Eu não consigo abrir mão hoje de um salário para poder me dedicar totalmente, né, ao cargo sem receber nada. Hoje eu tenho uma empresa, eu sou sócia com meu marido, né? Eu preciso de uma renda, eu sou trabalhadora. Então eu não sou uma herdeira que consigo abrir mão de uma renda. Não, só, desculpa interromper, eu só reformulando. Não falei abdicar a mão do salário, abdicar a mão do super salário que tem um Ah, vereador. tá. É. Não, com certeza. Porque assim, hoje, se a gente for pensar em relação ao salário de um vereador com um salário mínimo, por exemplo, a diferença é gigantesca, né? Hoje o salário mínimo ele não supre a necessidade da pessoa trabalhadora. Se a gente for ver, né, de acordo com os estudos, o salário mínimo de uma trabalhadora deveria ser em torno de R$ 6.000. Então, sim, os salários dos vereadores costumam ser mais altos, sim, do que dos trabalhadores, e eu acho que não deveria ser. Nós somos trabalhadores comuns, deveríamos ter, sim, um salário compatível, assim como qualquer trabalhador. Eu acho hoje que o salário mínimo realmente, né, uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela não consegue se manter sozinha, na sua casa e suas demandas. Certo. E explica um pouco para mim como que está a disputa, né, em Atibaia, quem são as forças da esquerda que estão concorrendo e quais são as forças da direita ou extrema-direita que estão aí no páreo. Assim como toda cidade do interior do estado de São Paulo, tem acontecido um movimento muito forte da extrema-direita e da direita. Aqui em Atibaia, nós tivemos já, né, as convenções, então foram definidos já as pré-candidaturas dos candidatos a prefeito e vereadores. Nós temos hoje um candidato pela extrema-direita, mais 2 candidatos pela direita, e pessoal hoje, pela federação, pessoal rede, nós saímos na frente já, né, como até nas pesquisas nós temos despontado como uma opção de esquerda, e infelizmente assim que eu assumi a gestão do pessoal Atibaia, a minha ideia era juntar e unir a esquerda em Atibaia. Infelizmente isso não aconteceu, então nessas eleições nós teremos candidatos tanto da Federação Pessoal Rede como candidato da Federação Brasil da Esperança, que é o PT, PV e PCdoB. Então, não foi possível essa união,
e eu acho que Atibaia acaba perdendo com isso, né? A minha intenção sempre foi com que a esquerda saísse unida, para que a gente fosse mais forte, para combater mesmo a extrema-direita e a direita em Atibaia, que é algo que vem desde, né, desde o início aí da cidade, com essa questão do conservadorismo, desse fundamentalismo religioso, e piorou muito, né, nessa última gestão do presidente aqui do Brasil, de disputas, de brigas ideológicas, levando, né, à separação tanto de familiares e amigos. Então, a intenção era sempre nós unirmos a esquerda aqui em Atibaia, para a gente lançar uma candidatura forte de esquerda para combater a extrema-direita. Infelizmente não foi possível, então a Federação do Pessoal Rede sai agora com o pré-candidato Lucas Friis e a vice Laís Dionísio, e a ideia de colocar uma vice mulher também cumprir, né, essa questão das mulheres nesses espaços, e assumir esse compromisso também de ter as nossas secretarias todas com a paridade de, né, 50% do público feminino. Ô, Gisele, por que não houve essa união entre as duas federações? Então, a gente fez alguns diálogos com a Federação Brasileira da Esperança e, para ser sincero, eu não sei te dizer. A gente só teve uma recusa né, dessa proposta. Nós não chegamos nem mesmo a debater programa, foi feito só, né, o início de um diálogo e, tipo, vamos caminhar juntos, que a gente consegue ter uma força política aqui, e se a gente sai uma esquerda unida, a gente tem grandes chances de emplacar tanto vereadores, até mesmo no cargo da prefeitura, porém não foi possível dar um prosseguimento a esse diálogo, e sinceramente eu não sei te responder o porquê que isso não foi para frente. O pessoal sempre esteve aberto para esse diálogo, nós fomos até o último dia e não deu certo. Certo. Você, né, falou aqui que vocês têm alguma chance da prefeitura. Não entendi essa parte aí que você colocou, gostaria que você explicasse melhor. A gente veria uma chance se nós saíssemos unidos, né? O pessoal hoje é um partido ainda pequeno em Atibaia, porém estamos aí nas pesquisas, né? A gente ainda nem saiu direito na rua, não estamos em fase de campanha, estamos em fase de pré-campanha, estamos conversando com a população, a gente tem feito diálogos com vários movimentos sociais, ambientais, para poder construir o programa de governo juntos. Então, foi feito, né, todo esse projeto de união, e se desse certo, nós teríamos uma grande chance, porque a direita com a extrema-direita, eles estão ali, né, divididos também, e nós teríamos uma grande chance de estar unidos na esquerda e sozinhos, né. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Gisele e passo a palavra para ela para as suas considerações finais. Então, obrigada, Gui, por toda essa oportunidade. Como eu falei no início, nós, né, pré-candidatos a vereadores, nós não temos muita abertura na mídia, porque, né, a quantidade de candidatos são maiores também. Então, agradeço por ter trazido um pouquinho do que eu penso, do projeto do pessoal Atibaia, que as pessoas tenham consciência mesmo, saibam, pensem, reflitam sobre o que a gente espera da cidade, o que a gente espera de quem vai assumir a prefeitura, do que a gente espera desses vereadores. Será que a gente não pode fazer uma cidade melhor, a cidade que nós vivemos? Então, pensar mesmo numa cidade diferente, que nós
tenhamos as nossas demandas atendidas, que nós sejamos ouvidos, que tenhamos uma sociedade realmente mais justa, sem opressões e com um projeto aí popular em mãos para atender toda a população e os trabalhadores. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Gisele, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Escrito no Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Nós aí do Mesa de Debates temos aí a campanha financeira, uma com o objetivo, né, do canal, né, crescer e expandir, e outra porque em novembro nós queremos estar no Rio de Janeiro, né, fazendo toda a cobertura do G20, e principalmente aí das manifestações que ocorrerão nesse momento na cidade do Rio. Então, quem puder ajudar a gente aí, está no Rio de Janeiro aí, em novembro, a sua ajuda vai ser sempre bem-vinda, né? Então, está aí o Pix 385-007-02800 CPF. Contribua aí com a gente. Então, é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.